Olá, senhores! Olá, senhoritas! Estou de volta aqui hoje para a gente falar da segunda parte do realismo-naturalismo. No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho a respeito de Machado de Assis, falamos a respeito do contexto histórico e social desse período, das muitas mudanças, que nós temos aqui no século XIX. E agora nós vamos falar de um dos representantes aqui do naturalismo, que é o Aloysio de Azevedo. O Aloysio de Azevedo, pessoal, é o primeiro que a gente pode falar dentre os escritores brasileiros a viver dos seus escritos, né? É o Aloysio. Ele começa escrevendo bem jovem. Algumas das suas obras ainda refletem o espírito romântico, né? Como, por exemplo, Uma Lágrima de Mulher, ainda tem essa tendência mais romântica, mas depois ele passa a escrever nos moldes naturalistas e se destaca bastante. Ele tem várias obras, tá? Mas aqui eu destaquei as mais conhecidas, né? O Cortiço, O Mulato, Casa de Pensão, Uma Lágrima de Mulher, né? Que é a primeira, A Condessa de Vésper. Então, há muitas outras. Mas essas três primeiras que eu destaquei são as que mostram com bastante ênfase essa tendência naturalista, né? Ele mostra com muita propriedade o pensamento da época, né? As correntes cientificistas ligadas ao naturalismo, ele vai deixar tudo isso muito bem evidente. Eu não sei se vocês notaram, por exemplo, nos romances realistas, como os do Machado, o foco é o indivíduo, né? Os nomes das obras, Dom Casmurro, Brás Cubas, Quincas Borba, são nomes de indivíduos, de pessoas. Aqui, nós temos como foco o coletivo, o grupo. Então, o cortiço, a casa de pensão, né? O grupo dos marginalizados, os mulatos, entre outras coisas, né? Então, o foco aqui é o grupo, né? E eu destaco aqui, entre essas obras, o Cortiço, que já esteve inúmeras vezes, né, nos vestibulares, e que traz para nós, de uma maneira muito detalhada, essa visão naturalista, né, a respeito de como o homem é influenciado pelo meio em que ele vive. O Cortiço mostra muito bem isso. Se nós formos separar, a gente vai ter dois eixos de ação no Cortiço. Por um lado, a gente tem a história do João Romão, que é um português que começa a sua história com uma venda, né? Ele monta uma venda e essa vendinha começa a dar um certo lucro, uma rentabilidade, e depois, com tudo que ele economizava ali, que ele cobrava até os últimos centavos dos clientes, ele economizava até a última vírgula que ele podia, e tudo ele investe para comprar um terreno que havia ali ao lado e no fundo, onde ele começa a construir algumas casinhas. E aí o capitalismo selvagem fica muito evidente, né, na figura do João Romão, que é uma das grandes críticas do naturalismo. A gente vai ver, por exemplo, que ele e a sua Amásia, né, ele era amigado com uma negra chamada Bertoleza. Ele e a Bertoleza vão de madrugada roubar as construções vizinhas, porque o narrador menciona que naquela época o Rio de Janeiro era um canteiro de obras, né? Que havia muitas obras acontecendo por todo lado, né? E à noite, quando eles viam que não tinha ninguém observando as obras, eles iam lá, roubavam tijolos, roubavam argamassa, enfim, roubavam material de construção das obras vizinhas e levavam para construir o cortiço. Então, percebam o tamanho da ganância, né, desse homem. E assim, explorando a Bertoleza, né, e por outro lado, também explorando todo mundo que ele podia, ele começa a construir cada vez mais casinhas ali no fundo da sua estalagem, da sua venda, e ele faz diversas casinhas, e aquilo se torna um cortiço.
Pessoas muito simples passam a morar lá, pessoas de todo tipo, e essas pessoas depois vão ser descritas também. O João Romão, ele começa a perceber que do lado da venda dele, do lado do cortiço, haviam sobrado, muda-se para lá uma família e o dono do sobrado era o Miranda, um português com ares, né, de nobreza, e eles começam a rivalizar um com o outro. E o Miranda detestava o cortiço, quis várias vezes comprar o terreno do cortiço, porque ele não aguentava ficar olhando de lá de cima para aquelas casas feias, para aquelas pessoas pobres, né? E, enfim, ele detestava morar do lado daquele cortiço, ele achava que aquilo depreciava a casa dele, né? E essa rivalidade começa a crescer até que um dia o Miranda assume o título de barão. E aí o João Romão começa a perceber que não bastava só ele ter dinheiro. Ele precisava ter dinheiro e precisava ter reconhecimento social. E aí ele começa a fazer algumas mudanças, começa a usar umas roupas melhores, ele começa a pensar numa ascensão social. Só que para isso ele precisaria se livrar da sua amante, da sua Amásia, que era a Bertoleza. Então ele começa a pensar em maneiras de fazer isso. Enquanto isso, na outra vertente, né, da história, nós vamos ter as personagens do Cortiço. São várias, então não dá para destacar todas elas aqui, mas havia uma gama muito grande de personagens e cada uma com hábitos bem diferentes. O fato é que elas acabam cada vez mais se degradando por causa dos hábitos ruins das outras, né? Elas acabam sendo influenciadas pelos hábitos ruins. E o determinismo, né, que era uma corrente científica da época, prega justamente isso, que fica muito evidente em O Cortiço, que o homem é fruto da raça, do meio e do momento histórico. Então, se você é de uma determinada raça, passa a conviver num determinado meio durante um tempo, enfim, longo, você vai ser determinado por aquilo e vai agir da mesma maneira que os outros ali agem, né? Isso acontece no Cortiço. Eu destaco duas personagens, né, que a gente vê ali. Uma personagem é a Pombinha. A mãe da Pombinha era uma senhora bem colocada, assim, até na sociedade, uma família de uma posição social razoável. Só que aí o pai da Pombinha morre e, diferente de hoje, né, que a gente tem previdência, a mulher se torna pensionista, tudo isso, naquela época não tinha esses recursos, né? Então, quando o marido dela morre, ela se vê obrigada, né, tendo perdido muita coisa, ela se vê obrigada a ir morar com a filha no cortiço. Só que, assim, a Pombinha teve uma educação esmerada, ela sabia ler muito bem, escrever, e ela era uma menina meiga, doce, então aquele ambiente não estava de acordo com o tipo de pessoa que ela era, né? Nem ela, nem a mãe. Mas a necessidade faz com que elas, né, tenham que ir para lá. No entanto, a Pombinha, ela era noiva. E a mãe dela estava, assim, ansiosa, esperando que a Pombinha se casasse. Mas tinha um problema. A Pombinha, ela não era moça, não era mocinha ainda, né? Ela já tinha quase 18 anos, mas ela não era mocinha, ela não tinha menstruado ainda. E a mãe dela falava que ela não podia de forma alguma dar a filha dela em casamento, uma vez que ela ainda não era uma mulher, né? Então, ela não podia fazer isso. Então, ela estava esperando o acontecimento, né, para poder permitir a Pombinha de se casar. Nesse meio tempo, a Pombinha convive com as pessoas ali do cortiço. Havia muitas pessoas muito simples ali. Então, o que ela faz? Quando chegam as cartas dos moradores do cortiço, ela que recebe as cartas, ela leva as cartas para cada um. As pessoas, a maioria, não sabia ler, então ela lia as cartas para as pessoas. Quando a pessoa queria responder a carta para um familiar, ela que escrevia a carta.
Às vezes a pessoa estava usando uma linguagem meio rude, meio grossa, ela amenizava a linguagem nas cartas para poder a pessoa, sabe, evitar desentendimentos. Então ela era realmente doce, mansa como uma pomba, né? Por isso o apelido dela, Pombinha, né? Então essa menina tão meiga passa a conviver ali com as outras pessoas. E ela passa a ter convivência também com uma que é chamada de sua madrinha, que é a Leone. A Leone não morava no cortiço, mas ela estava sempre por ali no cortiço. A Leone, ela é uma ex-prostituta que se torna cafetina e ela monta, né, um bordel, um prostíbulo. E aí ela passa a ter as suas meninas, né, no prostíbulo. E numa determinada ocasião, ela chama a Pombinha e a sua mãe para irem almoçar com ela um domingo. E aí elas vão, passam lá, almoçam e tomam um vinhozinho depois, né, da refeição. E a mãe da Pombinha não estava muito acostumada, era meio fraquinha assim para beber. Ela fica um pouquinho tonta, né, um pouquinho zoando. E aí ela se aproveita e fala: "Não, vamos tirar a sesta". A sesta é aquela dormidinha, né, depois do almoço, que é comum em muitos países, né? Tem país que até fecha o comércio depois do almoço para o horário da sesta. Então elas vão fazer a sesta. A mãe da Pombinha se acomoda, né, num dos quartos, né, para fazer a sesta. E a Pombinha com a Leone numa outra sala ficam num canapé, que é como se fosse um sofazinho assim com o braço de um lado. Elas ficam deitadas no canapé, conversando antes da sesta. E eis que conversa vai, conversa vem, a Leone garfa a Pombinha. A Leone começa, né, a acariciar a Pombinha e acaba iniciando a Pombinha sexualmente, né? É uma coisa inesperada, a Pombinha no momento não tem nenhuma reação, a situação acontece e depois ela vai embora com a sua mãe, meio atônita, assim, sem pensar exatamente, sem saber, entender o que aconteceu, e ela vai embora com a sua mãe. Depois de alguns dias, o acontecimento, né, chega. A Pombinha se torna mocinha, se torna uma mulher, né, ela menstrua, e aí a mãe fica feliz da vida, porque agora ela já podia casar, né? Tava noiva há tanto tempo, agora sim ela podia casar, podia deixar a filha dela ser feliz, sair do cortiço, tudo, né? Aí a Pombinha se casa, porém o relacionamento não dura. Ela não consegue continuar com esse noivo, que se torna marido, tudo. Ela o abandona e se torna lésbica e prostituta. Então, percebam a influência do meio no sujeito. Aí um outro exemplo clássico disso, que a gente vê, é o Jerônimo. O Jerônimo é um português muito, assim, cheio de virtudes, cheio de qualidades. Ele vem de Portugal, era um homem extremamente zeloso com a família, muito trabalhador. E aí ele chega de Portugal, mora tem um outro emprego antes, mora num outro lugar antes, e aí não dá muito certo, daí ele vai trabalhar no cortiço, porque na parte de trás do cortiço, o João Romão, depois de economizar mais algum tanto, né, ele pega e compra um terreno que ficava nas costas do cortiço, na parte de trás, que era uma pedreira. Então aí ele contrata o Jerônimo para trabalhar na pedreira e aí já arranja uma casinha para ele no cortiço, porque aí ele paga o dinheiro volta, né? Então para ele era interessante que ele morasse ali. Ele passa a morar no cortiço, junto com a sua esposa Piedade e a sua filhinha. Só que aí ele, no começo, ainda se mantém em muitos costumes portugueses, né? Ainda toca o fado no final da tarde, né? Na sua viola. Ainda mantém todos esses hábitos portugueses, mas com o tempo e a convivência ali no cortiço, o narrador diz que ele começa a abrasileirar-se. E aí é que está o problema, né? O Jerônimo começa
a trocar os costumes da terra pelos costumes do Brasil. E aí ele começa, por exemplo, a beber o Paraty, que era uma pinga, né, muito comum na época, muito famosa. Começa a fumar o cigarro de palha, que era hábito também do brasileiro. Começa a gostar de samba em vez do fado. E se engraça com a mulata Rita Baiana. Ele conhece a mulata no cortiço, ela gostava muito de fazer festas lá no cortiço, então eles no pátio eles punham fogueira, faziam roda de samba, e a mulata sempre dançava, e ele começa a olhar aquela mulata de cabelos cacheados, cheia de curvas, né, diferente da mulher europeia, e começa a se apaixonar pela Rita Baiana. Só que havia um problema, a Rita Baiana era noiva do Firmo. E aí, numa dessas, eles acabam se desentendendo, né? O Jerônimo e o Firmo. O Firmo dá uma facada no Jerônimo, o Jerônimo vai pro hospital e passa lá algum tempo. Depois se recupera, volta pro cortiço. E quem logo vai saber dele, notícias e tal, Rita Baiana. E aí eles começam a se aproximar cada vez mais. Fim das contas, o Jerônimo abandona a Piedade, sua esposa, abandona sua filhinha para ficar com Rita Baiana. Piedade se sente muito humilhada, né, por N motivos, e a partir daí o Jerônimo começa a ter vamos dizer assim, uns hábitos, uns costumes mais brasileiros, né? Ele não acorda mais cedo, porque num primeiro momento o narrador fala que o cortiço acordava com as marretadas do Jerônimo lá na pedreira. Ele que acordava todo mundo no cortiço. Era o primeiro a acordar, o primeiro a começar a trabalhar. Agora ele começa a levantar tarde, fica preguiçoso, não paga mais a escola da filha, porque a filha deles estudava numa escola particular, que eles queriam, né, que ela tivesse uma boa educação. Daí não paga mais escola para a filha, não paga pensão para a ex-mulher, enfim, começa a mudar totalmente aquele Jerônimo. Então, tudo isso é resultado, né, dessa mistura ali no cortiço. E havia ali situações diversas, né? Mulher que traía o marido, a questão do homossexualismo, havia um rapazinho também que era homossexual lá entre eles. Era uma coisa que, do ponto de vista do naturalismo, viu, gente? Não estou falando de ponto de vista pessoal. Do ponto de vista do naturalismo, o homossexualismo era tido como um desvio de conduta. A questão do adultério também. A Leocádia havia traído o marido. A neném que engravida antes de casar. Então, são várias as situações que vão sendo descritas, assim, entre as personagens, né? E muitas influências negativas nas pessoas. E aí o Aloysio vai descrever tudo isso em O Cortiço. E o nosso amigo João Romão, que não era bobo nem nada, o que faz? Ele pega a Bertoleza, que era sua Amásia, né? E denuncia para o seu ex-senhor de escravos. Porque a Bertoleza tinha dado para o João Romão um dinheiro para pagar para o seu ex-dono a sua carta de alforria. E aí o João Romão, ele forja uma carta de alforria, que na verdade era falsa, né? Ele forja uma carta de alforria, dá para Bertoleza e ela fica achando que é uma mulher livre. Quando na verdade ele pegou todo o dinheiro e guardou, né, para um dos seus empreendimentos. E aí, como ele queria se ver livre dela, para ascender socialmente, né, ficar igual Miranda, ele pega, denuncia a Bertoleza e o seu ex-senhor vem buscá-la. Ela, sabendo do que ia acontecer, pega uma faca na cozinha e se mata, né? Ironicamente, um tempinho depois, vem uma associação anti-escravagista entregar uma medalha de honra ao mérito para o João Romão. E ele, agora livre, se prepara para casar com a Zulmirinha, que era a filha do Miranda, e finalizar a sua ascensão social. Para ajudar, o cortiço passa por um incêndio e ele, que não era bobo nem nada, já tinha feito um seguro,
E aí, depois do incêndio, ele reforma todo o cortiço e agora, de cortiço, passa a ser a Vila João Romão, né? E o cortiço passa a ter casinhas melhores e com ares mais aristocráticos. Então, ele, com todo esse capitalismo selvagem, consegue a sua ascensão social, certo? Bom, o que a gente destaca do Aloísio? O Aloísio também foi cartunista, né? O Cortiço é como se ele fizesse um cartoon mesmo desses marginalizados. Ele descreve com detalhes essas personagens, descreve os locais da narrativa, também vai focar essas pessoas marginalizadas que viviam no Rio, e aí mostra muito as ações e principalmente o comportamento das personagens, ele mostra muito. Também ele vai seguir os modelos naturalistas, mostrando que o ambiente vai influenciar as ações das personagens. Certo, pessoal? Aqui, na sequência, nós temos o Adolfo Caminha, com a Normalista e o Bom Crioulo. O Bom Crioulo, primeira obra que trata explicitamente a questão de um relacionamento homossexual, no caso, entre o Bom Crioulo, que era o Amaro, e o Aleixo, que era um jovenzinho de 17 anos, né? Loirinho de olhos azuis. Ambos vão trabalhar nas Forças Armadas e aí começa esse relacionamento que termina de uma maneira trágica quando o jovem, né? Aleixo resolve abandonar o Amaro para ficar com Dona Carolina, uma portuguesa gorducha e cheia de amor para dar, certo? Nós temos também Júlio Ribeiro com o romance A Carne. Júlio Ribeiro vai tratar da sexualidade humana de uma maneira também muito explícita, de uma maneira que não se falava na época, por isso que a obra causa um choque muito grande, certo? Inclusive a sexualidade feminina é abordada, né? Algo que não era de forma alguma falada naquela época, naquele período. Não existia sexualidade feminina, né? A mulher tinha como objetivo dar herdeiros para um homem, enfim, dar prazer, e não havia isso, né? Naquela época, era um tabu. Então, ele vai falar sobre a sexualidade humana em A Carne, e isso causa uma polêmica muito, muito grande. Na sequência aqui, falando um pouquinho, gente, uma pinceladinha no realismo em Portugal. Nós temos em Portugal uma figura muito expressiva que é o Eça de Queiroz, que também está sempre aí nos vestibulares, tá? O Primo Basílio diversas vezes. Os Maias, Crime do Padre Amaro também já esteve no vestibular. A Relíquia está atualmente no vestibular. A Cidade das Serras, a Ilustre Casa de Ramires. Perdão, gente. Então, são obras assim muito importantes e que a gente realmente não tem como não mencionar, certo? A história que mais, vamos dizer assim, que mais se destaca entre elas é o Primo Basílio, porque o Eça de Queiroz, ele tem assim uma intenção moralizante, né, nas suas obras. E em O Primo Basílio, ele vai abordar uma questão que era um tabu também para a sociedade portuguesa da época, que era o adultério. Então, o adultério é visto como uma mazela social, visto que naquela época o divórcio era uma coisa impensável, né? O fato de existir o adultério se torna praticamente um crime social. E aí ele vai mostrar como os romances românticos eram responsáveis por algumas posturas, principalmente no caso das mulheres burguesas, né? Ele vai contar a história de Luísa, que é uma jovem burguesa, casada com Jorge, um engenheiro de Minas, um homem, assim, que não tinha nada de mal, um homem carinhoso, tudo, mas que não era nenhum Dom Juan, certo? Um homem normal, mas que amava a sua esposa, que respeitava,
fazia tudo o que podia para ela. Ela estava sempre bem vestida, bem arrumada, bem cuidada, né? No entanto, era um relacionamento normal, de casal, sem aquela paixão, sem aquele amor tórrido que é descrito nos romances românticos, né? E Luísa, que vivia de ler romances românticos, porque era uma burguesa ociosa, não tinha nada para fazer o dia inteiro, tinha empregada para cuidar da casa, de tudo, não tinha filho. Então Luísa passava a manhã, os dias, a ler romances românticos. E começa a sonhar, a fantasiar com esses romances românticos, né? E, nesse meio tempo, o que acontece? A vida bate na porta e a realidade não é um romance, né? Não um romance romântico. E aí, o que acontece? O Jorge, seu marido, vai viajar e fica um tempo no Alentejo, resolvendo umas questões lá de Minas, né? E nesse meio tempo que o marido está fora, quem é que retorna a Portugal? O seu primo Basílio. Basílio foi um amor de juventude de Luísa. No entanto, Basílio era um jovem assim meio descabeçado, não tinha muito compromisso com nada nem com ninguém. Ele até namorava a Luísa, mas ele a abandona e vai embora, vai para o Brasil, acaba fazendo riqueza, né? E aí depois ele passa um bom tempo na França, volta muito mudado, com outro estilo de roupa, tudo. E começa a conversar com Luísa, descobre que o marido dela não está em casa, que ele está viajando, e passa a fazer visitas frequentes à prima. E conversa vai, conversa vem, Basílio beija a prima e começa um relacionamento entre eles, né? Aquele relacionamento de juventude volta, pelo menos da parte de Luísa, né? Era um relacionamento, porque para Basílio era simplesmente diversão, né? Ele simplesmente estava aproveitando a estadia dele em Portugal e tinha prazer grátis, vamos dizer assim, né? E é bem assim que o Essa mostra, né? Ao longo da história, a gente vê que é realmente isso. E isso não é uma coisa... É a real mesmo, a vida real, a realidade era essa. E aí os vizinhos começam a falar, Luísa começa a se incomodar com a situação, conversa com Basílio, e aí eles resolvem arrumar uma casinha distante dali para se encontrarem. Ela fica imaginando que aquele lugar era como em um dos romances que ela leu, que devia ser afastado, na periferia, mas que por dentro devia ser lindo, recoberto de seda, nananã, como nos romances que ela leu, né? Mas daí ela chega lá, não é nada disso. É um quartinho alugado, numa periferia horrorosa, uma cama que tinha manchas estranhas, diamantes que passaram antes por ali, entre outras coisas. Então, a gente vê que o Basílio ele estava preocupado com ele não estava preocupado com a Luísa, né? E aí, ela tem essa decepção inicial, tudo, mas mesmo assim ela continua com o Basílio. Ela é influenciada pela Leontina, que era uma amiga dela, da qual o Jorge não gostava, porque todo mundo sabia que a Leontina tinha amantes, né? Mas aí ela é influenciada pela Leontina também, acaba continuando com o Basílio. E nessas idas e vindas dos dois, ela acaba escrevendo algumas cartas para o Basílio escreve algumas cartas para ela. E numa determinada ocasião, a empregada, Juliana, uma mulher inconformada com a sua posição de empregada, uma mulher amarga, né? E de feição meio doentia, ela pega uma carta da Luísa, que ela ia enviar para o Basílio, e consegue também pegar uma carta que o Basílio mandou para a Luísa. Ela rouba essas cartas e ela começa a chantagear a Luísa. E aí, depois de um tempo, a gente tem a Luísa fazendo tudo para Juliana. O Basílio, como todo bom covarde, vai embora de Portugal e deixa a Luísa se virando sozinha com a situação. Diante das ameaças da Juliana,
ela começa a lavar, passar, engomar, fazer todo o serviço da Juliana, né? E aí nisso o Jorge volta. Aí fica mais difícil para Luísa esconder as chantagens, mas ela tenta. Um determinado dia o Jorge chega e vê a Luísa trabalhando e a Juliana estava para a rua. Aí ela dá uma desculpa esfarrapada, fala que quando o Jorge estava em viagem, ela ficou doente e a Juliana cuidou dela como se fosse uma mãe, tal. Faz uma história mirabolante lá para o Jorge não mandar a Juliana embora, porque ele estava determinado a mandar a Juliana embora. Aí o tempo vai passando, né? E aí a Luísa já não aguenta mais a pressão que a Juliana estava fazendo para que ela desse dinheiro, né? Mais dinheiro, e ela não tinha dinheiro para dar, né? E aí ela conta para o Sebastião, que era um grande amigo da família, muito amigo do Jorge e que admirava muito a Luísa, dá-se a entender que ele era inclusive apaixonado pela Luísa, mas como ele era muito leal ao Jorge, ele jamais ia falar alguma coisa, né? Mas que ele gostava muito da Luísa, então ele vai, bola um plano para que a Luísa pegue o Jorge mais cedo no trabalho e leve o Jorge para o cinema. Ela vai com o Jorge para o cinema não, para o teatro, né? Eles vão pro teatro assistir, acho que uma ópera, uma coisa assim. E aí ela pega e fica lá com ele, embroma ele lá durante a peça toda, eles ficam. E nesse meio tempo, o Sebastião vai com um policial na casa da Luísa, chega na Juliana, fala pro policial continuar lá na porta, não sair de lá. E aí ele vai e fala que o policial tá lá, que se ela não devolver as cartas e parar de chantagear a senhora, que ela vai presa. Aí a Juliana pega as cartas, dá pro Sebastião e tem um ataque de raiva muito grande por causa da situação, cai duro e morre. E aí o Sebastião diz que foi visitar o Jorge depois, né? E aí chegou lá e se deparou com a criatura esborrachada no chão, né? Na verdade, a sugestão é que ela tinha um aneurisma que estourou com a raiva, né? E assim é suplantada a Juliana, morre a Juliana, que representa, pessoal, a luta operária, né? Aí nós temos uma luta de burguesia versus proletariado, que fica evidente, né? Algo que estava acontecendo na sociedade e que fica evidente em O Primo Basílio, né? A burguesia, que é considerada exploradora, o proletariado, que às vezes se revolta. Então, nós temos essas duas coisas em O Primo Basílio. Daí, depois da morte da Juliana, suplanta-se, né, o proletariado. A Luísa, ela acaba ficando muito doente. Porque a verdade é que, né, segundo o Essa, a sua consciência pesada não deixaria em paz, né? Então, ela fica doente, começa a ficar com muita febre, uma febre que não cedia. Jorge chama o médico, mas nada resolve. Chega, inclusive, a raspar o cabelo da Luísa para fazer os tratamentos, para tentar baixar a febre, nada. E aí, nesse meio tempo, chega uma carta do Basílio para Luísa. Como ela estava muito mal na cama, o Basílio abre a carta, o Jorge abre a carta do Basílio, e aí ele, que já tinha ouvido alguns rumores sobre a situação, né, da Luísa com o Basílio, ele constata, porque o Basílio fala para ela na carta se ela ainda estava precisando de dinheiro para lidar com a chantagista da empregada, porque ele diz que agora que ele recebeu as cartas dela e tal, dá uma história assim, faz uma historinha, né? E aí o Jorge descobre tudo, ele chega a falar para a Luísa que ele sabe da situação, mas a Luísa tá muito mal, com muita febre. Ele fala: meu amor, eu te perdoo, não tem problema, melhora, Luísa, melhora. Mas a Luísa não melhora e a Luísa acaba morrendo, né? É o fim trágico para a mulher traidora, né? Então esse é o ponto de vista do Essa, né, do realismo para essas mulheres, né? É a sanção moral
que o Essa dá para essa mulher traidora. Daí, depois da morte de Luísa, Jorge se muda daquela casa, porque não consegue mais ficar ali, ele se muda. E um tempo depois, o Basílio, não tendo resposta, né, da Luísa nem nada, ele aparece lá na casa dela, bate, mas não encontra ninguém, e ele pergunta pro Paula, que era o vizinho da frente, que é da mulher do engenheiro. E aí ele diz que ela morreu e que o engenheiro se mudou. E aí ele vira pro conde Reinaldo, que era o seu amigo que estava com ele, né? E diz: ai, que maçada, eu devia ter trazido a Alfonsine. A Alfonsine era a sua amante francesa, né? Já que agora ele estava em Portugal, sem nenhuma diversão feminina. Porque era assim que ele via a Luísa, né? Nem para lamentar a morte da prima. Esse é o realismo, né, pessoal? Nenhum escrúpulo, né, o Basílio tinha. Então, aí nós vemos uma crítica muito grande por parte do Essa. Em resumo, a gente tem aqui o Essa. O Essa também participou das conferências no Cassino Lisbonense, que foram muito importantes para concretizar o movimento realista em Portugal. O Essa faz parte de um grupo de jovens que se opunha ao Feliciano de Castilho, que era do grupo que ainda queria perpetuar o romantismo, né? Então, são grupos que se opõem. Então, nessas conferências no Cassino Lisbonense, saem farpas muitas vezes, né? Porque um grupo quer manter a literatura romântica e o outro grupo fala que o romantismo já acabou faz tempo, né? O Essa sempre procura o novo, né? E aí busca mostrar a realidade através dessa literatura. E aí ele acaba, né, tocando na menina dos olhos da sociedade lisboeta, né? Porque quando ele fala da família, ele está tratando de um assunto muito sério, né? Mostra os vícios dessa família portuguesa, como o adultério, e as famílias portuguesas que se fingiam de perfeitas, né? A burguesia perfeita, que na verdade de perfeita não tinha nada. E ele também vai desmascarar a hipocrisia das instituições religiosas, como é o que acontece, né? No crime do Padre Amaro, em que o padre se relaciona com uma moça, a moça fica grávida, tudo, mostrando que era absurdo, né? Fazer com que os padres não pudessem se casar e tal. Mas ele mostra essa hipocrisia religiosa no crime do Padre Amaro. Uma das características do realismo é a descrição muito minuciosa dos objetos. O Essa, ele é muito descritivista. Então, ele descreve com minúcia os objetos, os lugares, as pessoas. Você consegue ver certinho como era a roupa que a pessoa estava vestindo, porque ele descreve com todos os detalhes, né? A linguagem do realismo também é uma linguagem muito correta. Não tem, assim, uma linguagem mais apropriada para uma personagem ou para outra. Linguagem mais popular não tem. É uma linguagem muito, assim, erudita, trabalhada mesmo. Tá? Ele usa bastante as figuras de linguagem e faz uma descrição psicológica muito interessante das personagens, né? Mostra o que elas pensam, o que elas sentem, e aí a gente tem uma visão ainda mais completa das personagens, né? A partir do realismo, essa visão do funcionamento da cabeça da personagem passa a ser uma coisa muito interessante. Bom, finalizando aqui, os autores, né? Quais são as características que a gente pode dizer que são gerais aos grupos do realismo e do naturalismo? Aqui, essa cena aqui de O Primo Basílio, né? Do filme. De maneira geral, nós temos o cientificismo, né? Que foram essas correntes científicas que aconteceram no século XIX. Entre elas, a gente tem o evolucionismo, do Charles Darwin. Segundo ele, os mais fortes sobrevivem e os mais fracos são eliminados, né? A gente vê isso claramente entre Luiz e Juliana, né? Num primeiro momento, os mais fracos, né? Os proletários são eliminados. A gente vê isso de uma maneira ainda mais clara em Quincas Borba, quando o Quincas Borba, ele fala de 2 campos de batatas
e que se essas duas tribos dividissem as batatas, não seria suficiente para as duas matarem a fome. Então, uma tribo tinha que guerrear com a outra, e aí a tribo que ganhasse, ao vencedor, as batatas, né? Ao vencedor, o direito de continuar vivo. Os mais fortes sobrevivem, os mais fracos são eliminados. Então, inclusive, é uma frase célebre, né, do livro Quincas Borba, Ao vencedor as batatas, que mostra bem essa tendência evolucionista aí. O positivismo também, que acreditava que tudo só poderia ser provado através da ciência, através da razão, né? Também é muito comum nessa época. Aqui nós temos o determinismo do Hippolyte Taine, que vai ficar muito evidente no Cortiço, como eu falei, porque para o Taine, né, para o determinismo, o homem é fruto da raça, do meio, do momento histórico. Então, quanto mais tempo você passa num determinado meio, se você for de uma determinada raça, se você passa ali durante um bom tempo, você vai ter a tendência comum dos outros, né? Agora nós temos uma visão materialista das coisas. O materialismo é o nivelamento do homem com os demais seres do universo. Então, o homem não é visto mais como superior aos outros animais. O homem é um animal, assim como os outros, guiado por instintos, guiado por, né, fatores que não são tão racionais assim, certo? Temos também, aqui nesse período, a objetividade, que vai ser muito comum nas obras, então não tem mais o sentimentalismo, sabe? Próprio do romantismo, não. Agora as descrições são objetivas, tudo aquilo, né, que se faz é de uma maneira bem objetiva. Ocorre grande clareza na linguagem. Então, existem as figuras de linguagem que são usadas, mas elas não impedem a clareza. Rigor formal, como eu disse, a linguagem é muito formal e bem, assim, correta, erudita. A minuciosidade na descrição, que é uma característica muito grande do Essa. No Essa a gente vê uma minuciosidade muito grande, que causa lentidão narrativa. Então, você fica ali lendo aquela descrição, e a história em si demora para avançar, né? O psicologismo, que é essa descrição da mente da personagem, do que a personagem está pensando. E as narrativas agora não são mais lineares, né? Não é regra ter uma narrativa linear, com começo, meio e fim. Exemplo disso é o Memórias Póstumas, que não nos deixa mentir, né? Em que ele começa dedicando a obra para o verme que roeu suas carnes, né? Então, a gente percebe isso. Além disso, as personagens agora passam a ser complexas, redondas. Elas passam a ser mais próximas do ser humano, com qualidades, defeitos. Horas elas são boas, horas as personagens são más, sabe? Não é mais aquela coisa que a personagem é boa do começo ao fim, é má do começo ao fim. Não, elas são complexas, como todos nós somos, né? Queremos ser bons, mas muitas vezes não conseguimos, às vezes somos generosos, outras vezes somos mesquinhos e assim por diante. Além disso, as personagens não são mais idealizadas, não tem aquela personagem perfeitinha, sem defeito. Não, agora as personagens são cheias de defeitos, sim, e esses defeitos são mostrados, às vezes até explorados pelo narrador, certo? A linguagem é mais simples que a dos românticos, até porque os românticos usavam uma linguagem muito metafórica, sabe? E exploravam demais a metáfora e outras figuras de linguagem, agora não. É mais equilibrada a linguagem. Aqui, no realismo especialmente, se fala muito do amor fisiológico, do amor carnal entre homem e mulher. No romantismo, esse amor não se realizava fisicamente, né? O homem amava a mulher, mas esse amor não era correspondido e tal. Agora aqui sim, existe o amor homem e mulher, existe o relacionamento carnal baseado no instinto. Homem gosta de mulher sim, mulher gosta de homem sim, e assim por diante, tá? Temos também a predominância aqui do espaço urbano, seja quando fala dos mais pobres ou dos burgueses, o espaço é sempre urbano, viu, gente? Assim, sempre, na maioria das vezes, eu posso dizer, porque algumas obras, como A Cidade e as Serras, por exemplo, tem a paisagem rural, mas
mas de maneira geral, os romances focam o espaço urbano. As personagens também são condicionadas pelo meio físico-social, como a gente já viu em O Cortiço, como a gente vê, né, a Luísa sendo influenciada pela Leontina e assim por diante. O tempo histórico vai ser sempre o presente, o objetivo deles é falar da época em que vivem, nada de falar do passado, como os românticos, nem do futuro, tá? E agora predomina a metonímia em vez da metáfora, tá? Porque muitas vezes a metonímia vai mostrar ou uma parte da sociedade, que é o indivíduo, e às vezes esse indivíduo representa o todo, a coletividade, tá? Então é interessante o uso da metonímia aqui. E aí, se a gente for colocar os prós e os contras, as características que são contrastantes entre o realismo e o naturalismo. Então, que característica é mais realista e qual é mais naturalista? Aqui eu deixei um quadro para vocês conseguirem distinguir melhor qual característica pertence a que movimento, tudo bem? Ó, no realismo, o romance é mais psicológico, tá? Mostra mais a cabeça da personagem e a preocupação é com o indivíduo. Já do outro lado, no naturalismo, o romance é social e a preocupação é com o grupo, né? Essa descrição do grupo e como esse grupo age, etc. No realismo, a crítica acontece em relação à moral e aos bons costumes, né? Os costumes vigentes. No caso, o foco da crítica aqui é o adultério, né? A gente vê isso no Dom Casmurro, a gente vê isso no Primo Basílio, a gente vê isso no Memórias Póstumas, também a gente vê a questão do adultério no Quincas Borba, com o casal Sofia e Palha, né? Então, a gente tem o adultério sendo o foco aqui do realismo. Já no naturalismo, a crítica é ao capitalismo selvagem, esse desejo de enriquecer a todo custo, né? Exemplo disso é o João Romão, do Cortiço. Aí, o realismo vai abordar as classes dominantes, as classes mais ricas, e aí vai descrever tanto o espaço exterior como interior, tá? E esses espaços são espaços mais ricos, a descrição é rica, o ambiente é rico. Por outro lado, no naturalismo, eles vão abordar os marginalizados, os excluídos, então o espaço que é mais descrito é o espaço exterior, que é o espaço comum a todos, né? E mostra o pobre, né? O marginalizado, e as descrições também têm toda essa vileza, essa baixeza nas descrições. No realismo, a gente tem o amor fisiológico, que é esse amor de homem e mulher que se concretiza fisicamente. Eu gosto de você, você gosta de mim. Você é casada? Ah, mas não tem problema, eu gosto de você, você gosta de mim. A gente vai ficar junto, acabou. Né? Esse amor fisiológico, desejo físico de homem por mulher. Agora, já no naturalismo, vai mais do que simplesmente o amor fisiológico. No naturalismo, mostra a supervalorização do sexo. E aí vai mostrar as taras, os desvios, o homossexualismo, que era considerado um desvio de conduta, né? Naquela época. Então, no naturalismo, a gente tem a supervalorização do sexo. As personagens são muito mais guiadas pelo instinto, tá? No naturalismo, elas são como se fossem animais que se deixam, tem o desejo e tem que dar vazão a esse desejo. Vai e faz, acabou, né? Também, mais uma vez destacando aqui, no naturalismo predomina o determinismo, em que a gente tem o homem fruto da raça do meio do momento, certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar lá na minha classe virtual. Eu espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo, ok?